Pois bem, vamos então, no último pedacinho desta aula, falar de potencial elétrico. Até nos últimos slides, quando falamos de campo elétrico uniforme, já está aparecendo essa palavra. Meu Deus, o que é isso? Vamos ver então o que é potencial elétrico. Se liga ali, vamos lá. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, ou seja, diferente do campo elétrico, que é uma grandeza vetorial, o potencial elétrico é uma grandeza escalar, que mede a energia potencial elétrica existente em um sistema por uma unidade de carga de prova. Olha só a situação que está acontecendo aqui. E esse valor do potencial elétrico, como encontrar? É esse V aqui, que é o que? A energia potencial eletrostática, EP, e o potencial elétrico, V, são grandezas escalares algébricas, podendo ser positivos, negativos ou até nulos. A unidade potencial elétrica é denominada volt. Volt. E sendo 1 volt igual a 1 joule por coulomb, porque joule, 100 é por causa que estamos falando de energia, beleza? Energia. Então, vamos continuar aqui nossa definição de potencial elétrico. Bom, pois bem, nossa, minha voz. Energia potencial elétrica. Como encontrá-la? Como calculá-la? Como ela surgiu? Olha aqui. A energia potencial elétrica, para ser encontrada, segue esta formuleta, que é o que? Kzão vezes Qzão vezes Qzinho, que seria o que? A carga geradora ou a carga fonte, lembra? Remember? E também o Qzinho, a nossa carga de prova atrevida ali que aparece ali para ver o que está acontecendo. E o nosso Qzão, que é a constante eletrostática, que esse valor aqui, que geralmente é dado, e quando não é dado, como foi na situação lá da atividade, é porque não vai precisar ali naquela situação, né? Não foi dado isso, não foi dado Qzão, não foi dado Qzinho, mas ali você separa a situação 1, situação 2, e você vai utilizar ali as variáveis. Nossa, professora, eu utilizei, eu errei. Não, das lixas, você não errou. Só que você fez um cálculo mais que não precisava. Mas tudo bem. Continuando. E D aqui a nossa distância em metros. Muito cuidado. Pay attention. Be careful. Danger, danger. Por causa que essa distância sempre vão colocar centímetros, milímetros e unidades pequenas, só para que você escorregue. Certo? Essa é a nossa expressão de energia potencial elétrica. Pois bem, vamos lá, relações matemáticas. Esse é aquele momento lá de várias relações matemáticas, várias formuletas que aparecem. Primeiramente, a gente pode daqui, né, da nosso potencial elétrico V, né, do volts, retirar já a relação de energia potencial, certo? Eu isolei ela, essa aqui estava dividindo, passo para lá, multiplicando, show de bola. E aí, se a gente tem aquela reação passada, certo? De Qzão com Qzinho, esse valor, então, e temos essa expressão, eu posso fazer essa igualdade, certo? Matematicamente. Perdão. Fazendo essa igualdade, que relação aparece aqui para gente? Vai aparecer uma nova relação do potencial elétrico. E como calcula agora esse potencial elétrico nessa nova relação? Vai ser o K, a nossa constante, com o Qzão dividido pela distância. O potencial elétrico é uma propriedade do campo elétrico. Cada um de seus pontos apresenta um valor de potencial que não depende da presença de um corpo carregado, tá certo? Só depende da carga da fonte, certo? Ou então aqui da energia, certo? Que a gente tem aqui tanto com energia potencial pela carga de prova, e aqui a gente tem como encontrar esse potencial elétrico com a carga de fonte e a distância. Beleza? Você tem essas duas relações. Ah, naquele exercício não deu aquilo. Veja bem qual você pode utilizar. Tá certo? Continuando.
legenda, aqui eu coloco todas as legendas, as coisas que eu fui utilizando ali naquela expressão, para que você não se perca. E também você veja ali que a força está em Newton, as cargas estão em Coulomb, muito cuidado também, lembra, tem o mili, micro, nano, pico, Coulomb, né? Não esquece de colocar aquele 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 do que for referenciar aquela legenda, né? Aquela abreviação, né? E também aqui é constante. Nosso V potencial elétrico é em volts, certo? E a energia aqui está em Joule, certo? Se não tiver em Joule, vai ter alguma conversão, o exercício vai dar uma charadinha para você converter. Então, lembrando que energia é o que? Trabalho por tempo. Lembra lá da mecânica? Também a gente vai usar a mesma analogia para cá. Calma aí, sem pressa. Quando for necessário aparecer alguma coisa assim, a gente comenta a respeito. Tá bom? Continuando aqui, temos gráficos do potencial elétrico. Yes, of course, sure, por supuesto. Vamos lá, os nossos gráficos do potencial elétrico. Bom, nessas duas situações, o que nós temos aqui? Temos aqui quando nossa carga aqui for, nossa carga fonte, correto? O Qzão é a nossa carga fonte ou carga geradora, for maior que zero, então o potencial elétrico, ele vai o quê? Diminuindo de acordo com a distância, e quando aqui também tem a situação, quando essa carga fonte for menor que zero. Temos aqui também o comportamento também do nosso potencial elétrico. Olha só, o gráfico representativo do potencial em função da distância à carga geradora é denominada uma hipérbole, também é uma hipérbole equilátera. E o nível zero do potencial criado por uma carga pontiforme está no infinito. Uma hipérbole nunca encosta na abscissa, ela é infinita, certo? Isso, como pode ser isso abordado? Bom, isso pode ser abordado se for em provas ali, quando eles fazem para você, tem um gráfico e discute ali, geralmente segunda fase, tá, gente? Quando junta física e matemática junto, aí você tem que saber as propriedades de uma hipérbole. As propriedades de uma hipérbole que a abscissa nunca encosta, né? O gráfico nunca encosta na abscissa e sempre vai até o infinito, tá certo? Às vezes pode sim ter essas relações, principalmente provas abertas, quando a segunda fase é física, matemática e química. As questões entre si vão ter analogia, geralmente. Tá? Quem gosta de fazer muito isso, geralmente é o IME e a UITA, tá certo? Continuando aqui, vamos então aqui. Potencial elétrico criado por duas ou mais partículas eletrizadas. Ali nos slides primeiros, nós só falamos de um potencial elétrico de uma carga. Mas agora, quando forem duas, ou quando forem mais dados, o que vamos fazer? Olha só, o potencial resultante é dado pela soma algébrica. Enquanto o campo elétrico e a força elétrica é a soma vetorial, né, a resultante que você encontra, aqui, como o nosso potencial elétrico é uma grandeza escalar, é a soma algébrica, né, dos potenciais criados individualmente pelas cargas. Então, aqui a gente tem o nosso potencial resultante. É o potencial em A, o potencial em B e o potencial em C. E aí você vai ter o potencial resultante das cargas, certo? Você calcula, então, aquela expressão para A, B e C e depois, voilá, você soma todas elas algebricamente. Tranquilo, né? Mais fácil ainda. Suave. Então, continuando aqui na nossa situação, diferença de potencial, a nossa DDP. Com certeza, acho que você já ouviu lá dessa expressão, a DDP ali da instalação. Você tem que ter a DDP, não sei o que lá, cuidado com a DDP tem que ter naquela margem, e várias expressões a respeito. DDP, diferença de potencial. A diferença de potencial elétrico U entre dois pontos, lembra aquele slide lá passado, quando eu mostrei a simulação do campo uniforme, tinha esse U apareceu, o que era? Era a nossa diferença de potencial elétrico. Entre dois pontos A e B é dada por o nosso potencial elétrico em A menos o potencial elétrico em B. É dada pela diferença, correto? Para saber
a DDP entre dois pontos. Tá certo? Tranquilo, gente? Suave? Bom, gente, terminamos. Alguma dúvida nessa parte aqui de potencial elétrico? Na próxima aula, que vai ser dia 18, já vamos começar a falar de corrente elétrica, tá? Lembrando, eu vou na próxima aula não já entrar nisso, vou passar por vários exercícios, tá? Vamos corrigir até alguns, vou ver se eu monto uma listinha legal para vocês, tá certo? Com campo elétrico e potencial elétrico, tá certo? Bom, vamos parar a nossa gravação aqui. Alguma dúvida, gente?